episódio do podcast Smart Supply, o podcast que descomplica a inteligência artificial para um planejamento de demanda mais eficiente. Eu sou a Lígia e hoje vamos falar sobre o futuro do planejamento de demanda nas indústrias. Mas hoje, mais especificamente, sobre a realidade delas e essa jornada de evolução. E quem vai conversar com a gente sobre esse tema é o Rafael Bocaletti, que é engenheiro e líder comercial do Calix, a nossa solução que realiza a previsão de demanda com inteligência artificial e promete aí uma acurácia até 30% mais eficiente. Oi, Rafael, tudo bem? Que bom ter você aqui. Muito obrigada pela sua participação no podcast Smart Supply. Legal, Lígia. Muito prazer. Muito bom estar aqui. Tenho acompanhado os episódios anteriores aí desse podcast. Muitos feras que têm passado por aqui, a régua está alta. Então vamos lá. Muito bom, mas com certeza você está nessa régua aí e você vai contribuir de uma forma muito única, né, nesse episódio. Porque, assim, a gente tem falado bastante sobre inteligência artificial na evolução das indústrias. A gente já teve episódios que abordaram a essência da previsão de demanda, como funciona, e também o que está por trás dessa tecnologia inteligência artificial que está cada vez mais aí em voga, mas ainda é um tabu para muita gente, né? Mas hoje a ideia é conversar com você que está diariamente em contato com tantas empresas, com tantas indústrias de diversos setores, portes, com diferentes necessidades, para a gente entender um pouco melhor o front, a realidade, o dia a dia de cada uma delas. Acho que esse é o grande pulo do gato, assim, de que você com certeza vai contribuir muito. Então, Rafa, eu quero começar pedindo para você contar para a gente como é essa realidade de uma empresa que está alguns passos atrás, ali no começo da jornada, e que ainda não faz ou não faz planejamento de demanda, ou faz de uma forma mais simples. Como que é essa dura realidade delas, digamos assim? Legal, boa pergunta. Acho que você resumiu bem que as indústrias elas lidam de formas diferentes com esse tema. Cada uma tem o seu jeito. Tem indústrias que já têm uma área específica para esse tema de planejamento de demanda. Tem outras indústrias que ainda não têm essa área ou sequer vão ter, mas que lidam com isso geralmente ali na área comercial, uma área de suporte à área comercial. Então, falar de uma indústria hoje que não faz planejamento de demanda, acho que já é um pouco mais difícil, né? Porque acaba sendo uma necessidade. Agora, podem ter empresas que fazem, e tem empresas que fazem de uma forma mais simples, e empresas que já lidam de uma forma mais complexa com isso. Empresas que fazem isso de uma forma mais simples, né, é um cenário de uma empresa que provavelmente ainda não sabe que tem um problema. E ela vai ter que lidar com isso ao longo dos próximos meses. Então, pode ser uma empresa que geralmente usa planilhas para lidar com isso. Então, olha todo o seu portfólio de produtos, categorias e famílias de produtos, olha o histórico de vendas desses produtos e olha ali geralmente para os últimos meses e replica esse mesmo comportamento para os meses seguintes, como é isso que vai acontecer. Então, aconteceu isso até aqui e é o que vai acontecer daqui para frente. Essa é uma forma simples de Sim. lidar. É eficaz? Muito provavelmente não, né? Ou nem sempre é eficaz. E ainda tem clientes que, quando vão determinar ali, entram no período de definir orçamento, vai começar o ano fiscal, e pegam aquela meta de vendas para o ano seguinte e usam daquela meta, cascateiam para os meses e falam, legal, então é isso que eu vou vender. Esse é um cenário pior ainda, né? Porque existe uma distância grande entre a meta de vendas de fato e o que de fato os clientes vão ter de necessidade. E aí, no meio desse caminho, são as ações que a empresa toma para conciliar as necessidades futuras dos clientes com a meta de vendas daquela empresa. Então, aí requer um grau maior. Mas aí entra a inteligência artificial para isso também, né? O que a gente tem que começar a descomplicar um pouco. Ainda é um tabu para muitas Sim. empresas, mas o mesmo trabalho que essas empresas têm de lidar com planilhas é o trabalho, né? Entre aspas, que elas vão ter que lidar com a inteligência artificial. Não tem necessidade de ser um especialista em inteligência artificial, um cientista de dados, um estatístico. Não existe essa necessidade. Hoje já existem modelos muito robustos que conseguem lidar bem
com esse perfil, com esses diferentes perfis de consumo, né? Provavelmente essa empresa vai ter produtos que são mais populares ali, que vendem mais, vendem todos os meses, e Sim. vão ter produtos que começaram a ser vendidos há pouco tempo, ou produtos que não são tão populares assim, mas eles funcionam como um complemento ali de portfólio, e cada um desses produtos, eles têm comportamentos diferentes, então eles têm que ser lidados de formas diferentes. Eu Uhum. só pegar uma média, né, uma média móvel, algo exponencial, que são modelos estatísticos simples, e aplicar para todos eles, provavelmente eu estou dando o remédio errado para uma dor que não condiz com esse remédio. Então, não é assim que tem que ser tratado, né? Hoje a inteligência artificial ela entra para suprir um pouco dessa demanda, mesmo para essas empresas que fazem de uma forma mais simples, né? Isso Boa. acarreta em alguns efeitos não tão produtivos, né? Não tão positivos para essas empresas. Boa. E você, foi legal que você quebrou aí uma falsa crença que o pessoal tem de que é muito complexo implantar a inteligência artificial, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas agora, eu queria puxar esse gancho que você acabou de deixar, de que não existe, de que não é tão produtivo, né? De que não é tão interessante essa forma simplista de realizar uma média simples do histórico aí de vendas, né? A partir do histórico de vendas. Então, vamos lá. A empresa, a indústria, ela está nesse cenário de olhar uma conta básica. E quando, vamos se colocar no lugar dessa empresa, né? Contar essa historinha. Quando que a empresa percebe, começa a dar problema ali, ela começa a perceber que precisa evoluir no processo de previsão e planejamento de demanda. Quais são os problemas típicos que eles têm? Legal, legal. Bom, vamos lá, vou puxar um passinho atrás ainda. E geralmente a pessoa, né, o time que fica responsável por esse tema de planejamento de demanda nessa empresa, nessa indústria, é um time, uma pessoa que tem outras demandas também. Não um time que só faz aquilo, né? É um time que, ou é uma pessoa que veste mais de um chapéu ali. Então, geralmente, ele não tem um tempo necessário para olhar para esses produtos, entender o que está acontecendo, quem está vendendo mais, quem está vendendo menos, quais vão ser as necessidades futuras desses clientes. Então, Uhum. muitas vezes, é uma pessoa que tem que adivinhar o que o cliente vai comprar, né? E adivinhar acarreta em alguns problemas. E aí, a partir desses problemas, que a empresa começa a entender que, opa, eu preciso evoluir nesse tema e entender melhor como eu estou trabalhando com isso. Mas provavelmente é uma pessoa que vai precisar de tempo para isso, e ela não tem esse tempo. Hoje, ela não é uma pessoa que tem uma formação estatística, não é uma pessoa que tem uma formação de um cientista de dados, por exemplo, ou uma pessoa que estuda inteligência artificial. Então, ela vai precisar de ajuda. Mas quando ela começa a entender que ela precisa evoluir nesse tema, quando os problemas já começaram a aparecer, aí ela sai daquele cenário de que eu ainda não sei que eu tenho um problema para o cenário de que eu sei que eu tenho um problema e eu preciso começar a encontrar uma solução para isso. Então ela começa a entender que tem muitos produtos que estão ficando parados em estoque, tem alguns produtos que têm falta, ou seja, o cliente pede e a empresa não tem estoque. Então, ocorreu uma ruptura ali e ela não conseguiu atender o cliente dela. Que dor. Provavelmente esse cliente ele pode ir para um concorrente ou ele pode até esperar esse produto ser fabricado, mas vai levar algum tempo, Uhum. né? E a gente sabe que indústria não é igual pastelaria, né? Não dá para chegar lá, pedir, legal, então me dá alguns minutos aqui, o produto. Não. Existe todo um planejamento, todo um cronograma que deve ser cumprido para compra de matéria-prima, compra de insumos. Muitas vezes tem indústrias que importam, então tem esse tempo ainda maior para se preparar para aquela venda. Então, a empresa tem que começar a olhar alguns meses para frente para começar a saber o que eu vou importar, o que eu vou produzir. E com quanto tempo de antecedência eu preciso fazer isso. Então, quando ela começa a ter esses problemas de o cliente pediu e eu não consegui atender, ou eu estou olhando para o meu estoque, eu estou vendo que tem alguns produtos que estão ficando com um nível muito mais alto de estoque do que eu preciso. E isso é capital imobilizado para a empresa, né? A empresa perde o poder de fluxo de caixa, ou até mesmo de investir em outras áreas. Ela investiu na fabricação daquele produto,
que não está vendendo como ela esperava. Então, aí tem uma questão de acurácia naquele planejamento de demanda que foi feito algum tempo atrás, ou que deveria ter sido feito. Então, quando a empresa começa a lidar com esse tipo de cenário, né, stock out, stock over, né, ou excesso de produto, ou a falta deles, provavelmente não, né, é um grande indício de que tem melhoria para ser feita, né, e ela deve ser feita. Senão a empresa continua perdendo faturamento porque não está vendendo, né, porque não tem um produto e não está faturando, ou muitas vezes porque ela investiu recursos para produzir determinados produtos que não estão vendendo e ela só está acumulando estoque. Perfeito. E aí você falou então dos problemas principais, que é a falta, o excesso de produto, e trouxe impactos, né? Que aí são mais problemáticos se a gente olhar a nível de governança de estratégia da empresa, que é a diminuição do faturamento e até perda de market share, né? O cliente ali não tem o produto, ele abre o Exatamente. olhar para o concorrente e pode nunca mais voltar. É um grande problema. Tem mais? Como é que funciona? Assim, como, tem outros exemplos de problemas graves como esses? Tem isso, acaba estendendo para toda a cadeia, né? Então, se eu já erro a minha previsão, se eu já começo ela de uma forma errada, porque muitas vezes essa pessoa que tem mais um chapéu não tem tanto tempo assim para olhar, ou às vezes, muitas vezes não tem o recurso necessário, né? Se eu lido só com planilhas, eu perco poder de fogo para planejar o que os meus clientes vão consumir daqui a alguns meses, né? Num futuro próximo. Porque eu lido só com alguns modelos estatísticos, se é que existem os modelos estatísticos, senão só uma média ali, né? Que acaba agravando ainda mais esse problema. Então, se essa previsão, se esse planejamento não tem a assertividade necessária, vão faltar produtos. Ou vou ter muitos produtos que eu vou ficar muito tempo com eles em estoque, num nível até mais alto do que eu preciso. Esse é um cenário de que muitas vezes a empresa começa a pensar em promoções, em ações de marketing ali, né? Então vamos estender um pouco mais a cadeia. Porque ações de marketing também geralmente afeta a margem, né? Porque o preço cai, então a empresa tem sua margem afetada. Então ela começa a lidar com margens mais apertadas. E a falta desses produtos gera também outros efeitos ao longo da cadeia, né? A fábrica começa a ficar ociosa, que ela poderia estar fabricando um produto que tem demanda, mas que essa demanda não foi diagnosticada quando esse planejamento foi feito. E afeta muitas vezes a logística também. Porque se um cliente pede, eu não tenho para entregar hoje, o que acontece? Eu vou entregar a quantidade que eu tenho no estoque. Mas esse cliente vai aguardar a quantidade total que ele solicitou. Então aí a indústria tem que lidar com um novo frete, novos custos logísticos, novos recolhimentos de impostos. Isso vai cada vez aumentando mais os custos que essa empresa tem para atender aquele cliente pela falta de acurácia que ela teve lá atrás na hora de prever qual seria a sua demanda, né? E aqui é importante frisar um ponto ali para todas essas indústrias que lidam com esse problema, e não são poucas, que é o seguinte: elas, você, indústria que está ouvindo isso, você não vai acertar 100% qual vai ser a sua demanda. A previsão de demanda, ela não é. O Ricardo que participou de alguns episódios aqui, ele fala bastante isso. A previsão de demanda ela não é determinística, ela é probabilística, ou seja, o erro ele vai acontecer, ele vai fazer parte. Agora, tem muitos desses erros que estão acontecendo que poderiam ser evitados. E sendo evitados, o produto poderia estar ali em estoque na quantidade certa, na hora certa, o produto certo. Muitas vezes eu estou fabricando algo que eu não estou vendendo, então a indústria está olhando para o lugar errado. Então, fabricar o produto certo, na hora certa, na quantidade certa, é um desafio. A gente sabe que é um desafio. E manualmente, humanamente, isso tem um desgaste muito grande, se é que isso é possível. Então, a inteligência artificial veio para mudar um pouco desse cenário, Uhum. né? Para entregar para essa pessoa que está responsável por essa previsão, por esse planejamento, a acurácia necessária para que ela tome os planos de ação que devem ser tomados a partir dali. Um bom planejamento hoje, Lígia, ele é feito
por dois principais pilares, o quantitativo e o qualitativo. O quantitativo é exatamente esse número. É o número que eu vou adivinhar o que os meus clientes vão querer? Não. É. Porque tem produtos que são sazonais, tem produtos que vendem mais em determinadas épocas do ano, menos em outras. Tem produtos que vendem todo mês, tem produtos que não vendem todo mês. Então, a inteligência artificial entra para detectar cada uma dessas características e entregar na mão dessa pessoa e dessa empresa a acurácia necessária de qual vai ser a necessidade dos clientes dessa indústria para que ela comece a tomar plano de ação. E aí entra o qualitativo, tá? Saber qual é a minha capacidade produtiva, quais clientes eu vou atender, né? Para quais regiões. E aí sim, o time comercial, principalmente, e aí entra o time de suprimentos, podem tomar ações muito mais assertivas. Muito, muito bom. Gostei muito dessa observação que você fez de que o impacto não é ali só no faturamento, mas é em toda saudabilidade da cadeia, né? Isso acaba impactando na eficiência completa da indústria. Muito bom. Exato. E até mesmo na relação com os clientes, né? Porque tem muita indústria que mede o nível de serviço com seus Uhum. clientes. Então, se ela não entrega na quantidade certa, no momento certo que o cliente precisa, esse nível de serviço, esse nível de atendimento, ele começa a ser prejudicado Sim. também. E até o relacionamento com os fornecedores, né? Se existe uma acurácia de qual vai ser a necessidade dos seus clientes lá na frente perante os seus produtos, negociação com seus fornecedores, elas começam a ser muito mais eficazes também. A Uhum. indústria começa a perceber algumas janelas de que quais são os melhores momentos de eu comprar, de eu negociar com o meu fornecedor. Ela começa a ganhar um poder de barganha, porque Uhum. ela está confiante de qual vai ser. Se ela tem a acurácia necessária para saber o que eu vou produzir, né, para saber o que ela vai produzir, ela tem a confiança necessária também para começar a negociar com os fornecedores. E os fornecedores ganham com isso também. Eles Uhum. estão recebendo pedidos com antecedência, com tempo para produzir, com tempo para entregar. Então, existe um ciclo virtuoso nisso, né? Do lado positivo, a indústria ganha. Além só de acurácia, né? Além só de saber o que ela vai produzir. Mas acabam que todos os outros elos da cadeia são afetados. Diversos benefícios que não são facilmente percebidos, né? Muito legal. Exatamente. Bom, então tá. Então, voltando para nossa historinha, a gente tem ali uma indústria que ainda está uns passos atrás, que ainda faz uma média simples a partir dos seus dados de vendas, que tem problemas, que tem ali produtos em excesso em estoque, que pode estar até estragando, ou que o cliente vai procurar produtos na prateleira e não encontra, e esse monte de problemas ainda maiores que são acarretados a partir disso que você acabou de dizer. Pois bem, tomei a consciência disso, preciso resolver esse problema. Quais seriam as soluções para essa indústria de, Legal. de avanço? Boa. Eu acho que, bom, a gente saiu do cenário de uma empresa que ainda não sabia que tinha um problema, né? Ela começou a identificar esse problema. Legal. Então, começando a identificar esse problema, ela precisa ter ciência e saber que esse problema ele tem solução. E aí, hoje existem algumas soluções, né? O Excel, por exemplo, é uma solução, né? Ou uma planilha do Google ali é uma solução. Né? Planilhas, de uma forma geral, podem ser uma solução. É a melhor solução? Nem sempre, né? Existem algumas controvérsias. Elas podem apagar fogo, né? Elas podem dar um primeiro passo ali de que eu preciso tirar um número de algum lugar, então eu vou tirar daqui. Né? A célula ela aceita qualquer coisa, qualquer edição, qualquer hora, de qualquer pessoa. Agora, já existem soluções ainda mais robustas também, que têm, que executam esse mesmo trabalho, mas com uma eficácia muito maior. E a complexidade de lidar é a mesma. E é uma complexidade baixa. Então, quando a gente começa a colocar inteligência artificial nessas soluções, isso não aumenta a complexidade para o cliente. Né? Muitas vezes aumenta se o cliente olha para a solução errada. Então, hoje existem soluções que são só estatísticas, existem soluções que lidam com a inteligência artificial de fato, mas são extremamente complexas. Existe um tempo muito grande para implantar, existe um treinamento muito grande que tem que ser dado para todo o time saber usar. Então, muitas vezes,
A empresa contrata ali uma solução, mas que uma área ou outra sabe usar. Mas ela não é só uma área ou outra que precisa usar, né? Toda empresa, outras áreas precisam saber usar também, precisam saber o que extrair daquelas informações. São soluções caras, são soluções com custo de implementação alto, que levam 3, 6, 9 meses de implantação, que tem toda uma necessidade de integração. Então, aí vai um esforço muito grande para a empresa começar a enxergar o primeiro valor, um primeiro resultado que ela pode obter, né? Que é aquele primeiro resultado e primeiro valor que ela começa a entender que, opa, beleza, eu estou começando a resolver meu problema. Não à toa, Lígia, a indústria no Brasil, hoje, ela perdeu representatividade no PIB do país, né? Nos últimos 10 anos, isso caiu um terço. Então, 33% a menos em 10 anos da relevância da indústria no PIB do país. Mas por quê? Esse não é um problema que nasceu há um ano atrás, 2, 3 anos atrás. Esse é um problema antigo, que as indústrias já lidam há muito tempo. Agora, o que nós estamos começando a enxergar? Nós estamos começando a lidar com esse problema com uma abordagem diferente, de uma forma diferente. A indústria ela precisa de leveza. Antes dela contratar, antes dela dedicar 6, 9 meses de implantação, ter milhares de reais investido numa implantação, ela tem que saber o potencial desse resultado. E aí que a gente começa a trabalhar de uma forma diferente, aí que vem uma abordagem diferente. O que a indústria precisa não é dessas soluções pesadas, né? Ela precisa de algo leve que ela possa testar, validar os resultados e aí sim implementar. E aí sim trazer outras áreas, e aí sim pensar numa integração. É isso que a indústria precisa hoje. Então, se eu sou responsável hoje por essa previsão de demanda, por esse planejamento de demanda, não é todo esse peso que eu preciso agora. Por quê? Porque eu já sei que eu tenho um problema e eu sei que eu preciso resolver ele. Mas eu vou começar a ter um resultado daqui a 3 meses, 6 meses? Não. Antes de eu começar a contratar, antes de eu levar isso para a diretoria, para o CEO ou para a área responsável ali pelo orçamento, eu preciso ter resultados comprovados. Aí sim a indústria vai começar a ganhar uma representatividade ainda maior na riqueza que é gerada no país. E é um pouco dessa abordagem que a gente tem trabalhado. Ó, e bem interessante você trazer esse dado da representatividade no PIB. E aí eu fico pensando que as empresas menores talvez não se sintam parte disso. E são. Talvez não se enxerguem como, né, um potencial aí desenvolvedor de todo o ecossistema. E talvez elas não se enxerguem como potenciais indústrias inteligentes e do futuro. Você pode Exato. falar um pouco mais sobre isso, sobre a realidade das médias empresas, médias indústrias? Posso, e eu acho que até tem um episódio legal que o Igor comenta um pouco mais sobre isso, que é a democratização, né? As empresas menores, empresas de porte menor, vamos falar assim, seja por número de funcionários, seja um critério de faturamento, o que for, elas de fato acabam não se sentindo parte disso. Por quê? Pela cultura que foi criada. As soluções que estão aí no mercado hoje são soluções para grandes empresas, né? Ou que têm necessidade de uma consultoria trabalhar, uma consultoria desenvolver, soluções que requerem um investimento muito alto para que a empresa possa implantar e resolver esse problema que ela tem. Mas esse perfil de empresa não é isso que ela precisa. Ela precisa de algo leve. Precisa que seja um investimento justo, que ela possa olhar para o retorno desse investimento também. E que ela consiga, de fato, implantar, para que ela não seja uma parte excluída, né? Hoje, quando a gente fala de indústria, a gente não pode olhar só para aquelas indústrias com grandes faturamentos, 5, 10, 15 mil funcionários. Não, né? Nós temos que olhar para aquela indústria também que tem 100 funcionários, tem 150, 300 funcionários, fatura ali entre 30, 80, 100 milhões no ano. Essa indústria, esse é o perfil de indústria que hoje se sente fora desse cesto. E não pode se sentir fora. E essa indústria ela já tem condição de lidar com soluções, ou com uma solução, que a gente conhece bem, com inteligência artificial, que vai resolver esse problema dela de uma forma leve, de uma forma simples. E que ela pode ter essa validação, inclusive, antes Excelente. de uma contratação.
Perfeito. Vamos falar dessa solução que a gente conhece bem, o Calix. Voltando para a historinha, a indústria percebeu que existe problema, entendeu agora, ouvindo o Rafael Bocaletti falar que ela é elegível para implantar a inteligência artificial. Mas ainda, né, ainda existem algumas dúvidas que param no ar, tipo, quais seriam os requisitos mínimos para implantar essa tecnologia? Ajuda a gente aí, esclarece isso para a gente, por favor. Legal. Bom, então a empresa descobriu que tem esses problemas e ela tem que começar a reduzir estoque, evitar as rupturas, ela tem que começar a não perder faturamento, que devem ser evitados e que podem ser evitados. Ela tem que começar a olhar para estratégias que vão casar a meta para aquele ano com quais vão ser as ações que vão ser tomadas para alcançar aquela meta. E a previsão de demanda é o primeiro número, né? É o baseline. É a partir desse número que tem que ser acurado. Ele tem que ser assertivo, ele tem que ser confiável. Para cada SKU. Também não adianta eu falar que uma família de produto, não. Tem que ser uma granularidade adequada para aquela empresa resolver o problema. Uhum. E hoje, né, quais são esses requisitos mínimos? Vou puxar uma sardinha aqui para o nosso lado hoje, Lígia, que hoje o Calix ele é uma solução cloud, então basta o cliente ter seus dados e imputar na plataforma que ele vai gerar os seus resultados, que ele vai gerar os insights necessários para falar, opa, meu mercado está indo para cá, os meus produtos estão indo para esse lado, eu estou entendendo que nos últimos meses aconteceu isso e que nos próximos meses a tendência é essa. Então o cliente ele vai começar a olhar melhor para a tendência de consumo dos produtos dele. Uhum. E aí, com base nisso, já considerando sazonalidades, padrões e tendências de consumo, ele vai começar a tomar essas ações. Ah, Uhum. então o que ele precisa? Ele precisa ter um investimento de milhares de reais no setup? Não. Ah, ele precisa ter uma base de dados extremamente robusta de 15 anos? Não, não precisa. Ele precisa contratar uma consultoria para ajudar? Não, também não. Hoje a gente já trabalha com especialistas de planejamento de demanda, especialistas de inteligência artificial para planejamento de demanda, que vão auxiliar em todo esse processo. E não só até a venda, né? Não é só, legal, colocamos aqui, o cliente está usando a plataforma um bom trabalho. Não, ele tem que ter todo um acompanhamento. Por quê? Porque não é uma pessoa, não é um time especialista em inteligência artificial, em estatística, não, mas é um time, é uma pessoa que vão começar a se tornar especialistas nisso. Uhum. Vão começar a entender quais são os insights, quais são os indicadores, quais são os fundamentos que devem ser olhados, para que essa pessoa não perca tempo em extraindo dado, em preenchendo planilha, em tentando adivinhar o que os clientes vão consumir. Não. Isso tudo a tecnologia vai trabalhar para ela, para esse time, para essa pessoa, para que eles contribuam com informações qualitativas do negócio. Aí sim eles vão contribuir com o planejamento da empresa. Então, requisitos mínimos, né? Não precisa nem ter integração, né? Não precisa de dados robustos, precisa de dados e só. Então, para essa indústria hoje que se sente fora desse balaio, né? Ou até mesmo para as indústrias mais robustas, que ainda não têm a acuracidade necessária, não têm o resultado necessário que elas gostariam, basta nos imputarem esses dados na plataforma que todos os modelos, toda a inteligência artificial por trás já começa a trabalhar de uma forma automática e gerar os resultados para que eles possam ser analisados e validados. Muito bom. E você falou sobre os profissionais, né, que estão à disposição aí do Calix no acompanhamento, no desenvolvimento. Conta um pouco mais sobre essa rotina, como é que funciona. Legal. Hoje o cliente que veio até nós ali sabendo que ele tem um problema, ou muitas vezes ele não sabia quais eram os problemas e a gente começou a identificar isso juntos, e aí ele subiu os dados, né? Ele validou os resultados junto com a gente. Houveram discussões extremamente ricas ali ao longo do processo. E ele entendeu que aqueles resultados, né? E o Calix resolveria o problema dele, né? Resolveria toda essa cadeia de suprimentos, né? Resolveriam a questão de acurácia que a gente falou, falta de produto, excesso, é, ou até mesmo o esforço operacional, né, para aquilo, porque é um ganho extremamente expressivo para o cliente. Ele vai ganhar muito tempo na agenda dele ali ao longo da semana, mas ele entendeu isso e validou os resultados, e hoje ele está com a gente. Legal.
como que a gente trabalha esse pós, né? Existem essas pessoas especialistas hoje que eram pessoas que estavam na cadeira que o cliente ocupa hoje, que sabem muito bem dessas dores, e hoje estão do lado de cá resolvendo esses problemas, que são especialistas de inteligência artificial para planejamento de demanda, né? Para otimização de estoque. Então, existe um acompanhamento semanal hoje, vai muito da necessidade daquele cliente, mas o acompanhamento ele não deixa de existir, para que os resultados possam ser discutidos, para que as dúvidas possam ser geradas, para que aquelas pessoas que contrataram a plataforma possam ser especialistas naquele tema ao longo dos próximos meses. Então, para isso, a gente já tem módulos de treinamento já bem definidos, para que de largada o cliente já comece a entender melhor qual vai ser o cenário que ele vai trabalhar dali para frente, quais ações ele vai tomar para resolver aquele problema, de uma forma simples. Tá? Aqueles dados eles têm que estar fáceis ali. Não adianta ter dados coloridos, gráficos, um monte de número, e o cliente olha para aquilo e fala, legal, o que eu faço com isso? Ele não pode ter essa dúvida, ele tem que saber exatamente o que fazer. A Então, gente conduz, né? esse é o acompanhamento, exato. A Muito gente bom. consegue orientar dessa forma. É o que Tá, o cliente precisa, tá? De fato. sim. A É o que essa empresa nossa. precisa. Perfeito, perfeito. Nossa história tá bonita, né? Tá, a gente chegou num momento aí de realmente a indústria passar para o próximo nível, para o nível que leva ela ao futuro do planejamento de demanda, né? Que é o grande tema aqui da Isso nossa aí. conversa. Bom, para finalizar, a minha última pergunta, na verdade, é um pedido para você contar para a gente alguns impactos ou resultados de uma indústria que está com o Calix, que abraçou o Calix e está seguindo aí com ele. Legal. E aí é uma indústria que entendeu que, de fato, aquele problema lá atrás começou a ser resolvido, né? Isso é legal. É legal ter toda essa jornada, porque hoje a gente lida... Vou reservar os nomes, né, desses parceiros, mas hoje existem indústrias farmacêuticas, indústrias de alimentos, indústrias de nutrição animal, indústrias de bebidas. Então, indústrias diversas hoje que estão trabalhando com a gente e que muitos impactos a gente conseguiu observar. E são impactos que vieram delas mesmas, né? Como hoje existem clientes que levam o Calix como uma pessoa na mesa de planejamento, né? Tamanha confiança nos resultados e nos números que estão ali. Hoje já existem clientes também, né? As indústrias, elas segmentam geralmente os produtos por curvas A, B e C, né? Curvas A são aqueles produtos que têm um impacto maior nas vendas, no faturamento, são os queridinhos, né? São aqueles produtos populares. Só que tem produtos que não são tão populares assim, mas que requerem um planejamento também. E aí a pessoa que é responsável por isso, ela vai fazer o quê? Ela vai olhar para todo o portfólio e planejar todo o portfólio dela? Não. Ela tem que olhar para o que de fato mexe o ponteiro ali do faturamento das vendas, que é onde ela tem que dedicar uma atenção maior. Então, muitas vezes ela usa o Calix para aqueles produtos curva B e C. Beleza, eu já validei que o Calix tem sido assertivo nas previsões nesses últimos meses. Então, daqui para frente, eu vou colocar o Calix como... Esse é o número que ele gerou? Legal. Então, é isso que eu vou produzir. Então, já leva esse número como número final para ser discutido também com o time de operações, né? Com o time da fábrica, com o time de suprimentos, com o time financeiro, mais para frente, para projetarem esses cenários, né, com base nesse número. Mas esse é o melhor baseline que a indústria tem, né, que essa empresa tem. Então, ela já coloca esses produtos curva B e C para o Calix rodar de uma forma automática, então deixa que o Calix planeja esses aqui. E para os itens curva A, eu vou pegar o número que o Calix projetou e eu vou dar uma olhadinha com um pouco mais de atenção para eu ver se aquilo faz sentido ou se o time comercial tem alguma outra informação que pode colaborar para aquele número e ele possa ser revisado. Então, aí essa pessoa, né, essa empresa, ela passa a olhar para um conjunto seleto de produtos e não para o portfólio todo. Isso é um ganho de tempo, um ganho operacional muito grande. Foco no que dá mais Esses aí resultado, tem né? foco no que dá mais resultado. Ela inverte o Pareto, né? Excelente. Então, esses, eu acho que têm sido grandes impactos, são dois dos principais aí que eu trago.
Maravilha. Rafa, obrigada pela explicação aí tão elucidativa, tão didática. Com certeza vai contribuir muito aí para o entendimento das indústrias com relação à sua jornada para o futuro. Obrigada mesmo por estar aqui com a Legal, gente. Lígia. Muito obrigado, eu que E agradeço o volte. convite, foi um prazer estar aqui. Volto sempre que possível, já vou deixar meu nome na listinha aí, que eu sei que tem muito fera para participar, mas já vou deixar meu nome que eu quero voltar aqui e espero ter contribuído bastante aí para essas empresas e vamos reduzir essa queda de 33% dos últimos 10 anos, hein? Quem Com sabe nos certeza. próximos 10 com certeza essa relevância da indústria aí para a riqueza do Brasil vai ser ainda maior. Muito bom, é isso, Rafa. Seja sempre bem-vindo. E esse foi o podcast Smart Supply, mais um episódio do podcast que descomplica a inteligência artificial para um planejamento de demanda mais eficiente. Se interessou pelo Calix, entra no nosso site, que é www.i.systems.com.br. Lá tem mais informações e lá também você pode chamar a gente para conversar inclusive com o Rafael, tá? E não se Cai esqueça direto de comigo lá. compartilhar. Oi? Cai direto comigo lá. Exatamente. E não se esqueça de compartilhar esse episódio aí com outro colega de trabalho para ajudar a gente nessa jornada aí de evolução da indústria como um todo. Muito obrigada por estar aqui com a gente e até a próxima.